Graça e paz, queridos amigos, pessoal que está chegando aqui no Instagram, também estou ao vivo aqui também no Facebook e agradeço a presença de vocês que já estão entrando aí. É um prazer estar com vocês essa noite para nós conversarmos um pouco, eu com vocês, vocês interagindo aqui com a gente, também com meu brother Wilson Moreno, que daqui a pouquinho eu vou chamar ele. É um prazer receber vocês e que a graça de Jesus esteja com todos nós essa noite. Eu gostaria de começar essa live dizendo que eu estou muito feliz por estar retornando aqui com uma live aqui direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que tivemos um tempo afastados aí por causa de outras atividades, mas estamos retomando aí aos poucos essas gravações da palavra do Evangelho, do amor de Deus, da graça de Deus. Agradeço a presença aí da Paloma, do Douglas, meu brother lá de Curitiba. Sempre é um prazer ter vocês por aqui. O Tomás Russo também, a Lucinara, graças a Deus, e outros que estão entrando e vão entrar durante essa live, pessoal também aqui do Facebook. Queridos, vamos orar então, para que Deus continue conosco nessa noite de alegria e graça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos com nossos amigos aqui essa noite para louvar o seu nome, agradecer o teu nome e conversarmos a respeito da palavra de Deus, do Evangelho, da pureza do Evangelho. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão ouvir nesse momento ao vivo, outros que vão ouvir não se sabe em que tempo, na noite, na madrugada, no dia, correndo para o trabalho, nas suas conduções, nos seus meios de transporte, enfim, em algum lugar, que essa palavra possa chegar no alcance de cada uma dessas pessoas. Continua conosco, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar o meu brother aqui, o Wilson Moreno, para que nós possamos dialogar com ele. Então aqui no Facebook vocês vão ver só o meu rosto, mas vão ouvir a voz do pastor Wilson. Olha aí, já apareceu aqui. Seja bem-vindo, meu brother do coração. Sabe que eu te amo, sabe que nós temos uma aliança em Cristo, temos uma aliança no Evangelho e a distância jamais nos separou, né? Nunca. Até porque antes de nós nos conhecer pessoalmente, nós nos conhecemos pela internet há muito mais de 10 anos. E depois tive a oportunidade de ter você na minha casa 2 vezes, né? Ministrando. Um privilégio, uma honra. Também nos abraçamos lá em Goiânia quando estivemos lá. Enfim, tem muitas idas e vindas aí, e Deus nos uniu, e você tem sido um grande amigo, alguém que empresta seus ouvidos para ouvir aquilo que eu falo, as minhas queixas, as minhas dificuldades. Você é um amigo realmente que eu posso contar. E sempre quando recíproca é verdadeira. Sempre quando eu estou apertado aqui, eu sei que daí vem uma palavra equilibrada, com coerência, medindo todos os lados, né, das situações, e sempre você tem me ajudado.
Obrigado por ser esse irmão. Que a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. E você é um amigo chegado, além de ser um irmão, também em Cristo, né? E nós somos ligados no Espírito. Seja bem-vindo, meu brother. Eu agradeço a honra, agradeço o carinho, pastor Gustavo. Repito aqui, a recíproca é verdadeira. Eu fui abençoado por Deus com a sua amizade, né? Deus é Deus de... Eu gosto de sempre mensurar e mencionar que Deus é Deus de conexões. Né? Deus é Deus de conexões. Ele conectou Jonatas a Davi, ele conectou Elias com Eliseu, ele conectou aqueles 3 garotos a Daniel lá na Babilônia, para aquela caminhada, e assim por diante, né? Deus é Deus de conexões. Ele conectou Josué a Moisés, Caleb. Então eu creio em conexões, e a sua amizade, a sua vida é uma conexão divina, como a desses queridos que estão aí nos cumprimentando aí o Silvano Gachê, daqui de Limeira, Thomas Russo, corintianos, Thomas Russo, oremos. o Maurício, também daqui de Limeira. Vocês são conexões, vocês são um presente de Deus para mim. E eu amarro esse raciocínio dizendo: eu sou servo de vocês no Evangelho. Amém. Simples Amém. assim. Pretendemos conversar um pouco sobre vida no Espírito, sobre práticas espirituais, sobre oração em línguas, meditação na palavra, adoração, oração, enfim, práticas que edificam a nossa vida. A gente se ligou, na verdade, de fato, eu e o pastor Wilson, pela mensagem de vida no Espírito, né, que provém do pastor Heber Rodrigues, lá de Goiânia, que ele nos ligou, né? Ele nos plantou isso no nosso espírito, como um pai, né? Temos essa conexão com ele em paternidade, que eu ouvi o pastor Heber durante muito tempo, durante mais de 10 anos, e falando sobre essas práticas espirituais. Muito pratiquei isso, né? E pratico meditação, leitura da palavra, a comunhão, a oração em línguas, todas essas práticas que nos edificam, né? E nos enriquece e vai transformando o nosso interior. E eu, de fato, a minha vida, ela se transformou através dessas práticas espirituais, e essas práticas, elas nos encaminham para o nosso chamado, para aquilo que nós nascemos para ser. Enfim, há muito, né, se falar sobre vida no Espírito, até porque o homem é um espírito que possui uma alma, habita no corpo. A partir daí, essas 3 áreas de comunicação do homem, corpo, alma e espírito, isso tem um aspecto relevante na vida no Espírito. Cada uma delas tem as suas funções através da vida no Espírito. Sim. Enquanto você estava falando, me veio um texto ao coração, um texto do apóstolo Paulo. Eu estou digitando aqui para procurar, que eu quero citar ele. Se andemos no Espírito, vivamos também no Espírito, né? Gálatas 5. Gálatas 5:25, né? Isso. Gálatas 5:25. Um bom leitor da Bíblia já tem
ponta da língua o texto. Por isso que é bom conversar com gente que lê Bíblia, né? Enquanto uns procuram, outros já citam. Gálatas 5:25, pastor Gustavo, e os irmãos que estão com a gente aí, nós estamos falando a respeito de vida no Espírito. Muito tem se falado em vida no Espírito aqui no Brasil, né? Mas o que de fato é a vida no Espírito, né? O que é esse andar no Espírito? O que seria isso? Será que andar no Espírito seria abraçar mais um conjunto ou um apanhado de normas, um apanhado de regras, né? O que seria esse andar no Espírito? Será que seria apenas a mera repetição de jargões, de vocábulos, de expressões cristãs, uma nova linguagem? O que seria esse andar no Espírito, né, que as pessoas costumam falar no meio cristão, né? Ou viver no Espírito, andar no Espírito? O que é a vida no Espírito? Será que seria eu me ligar a uma nova denominação, eu me desligar? Seria o caso de eu me desligar da minha denominação, de uma igreja que eu frequento, e passar a ser membro de uma outra igreja? Vida no Espírito, cara, para mim, na prática, andar no Espírito é andar basicamente, essencialmente, a essência da vida no Espírito, a base da vida no Espírito. Viver no Espírito é viver na nova natureza que o Senhor nos deu. Viver no Espírito, andar no Espírito, é andar na nova natureza que o Senhor transferiu para nós. E o texto aqui de Efésios 4, 22 e 24, no sentido: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Andar no Espírito é andar na nova natureza. Isso. É andar segundo o novo homem, né? Sim. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 3, diz assim: o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha o versículo 4, que é interessante. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Está falando da palavra. Para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina. Então, andar no Espírito é andar na nova natureza que recebemos dele por meio da vida de Jesus, não a natureza adâmica. Talvez algumas pessoas não estão conosco, talvez elas não estejam conseguindo processar isso. Para que você possa compreender melhor aqui o que nós estamos falando, é preciso definir, é preciso que você compreenda que o homem é um ser tripartido. Ele possui um espírito, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita no corpo. O espírito é aquilo que conecta o homem a Deus, aquilo que é eterno.
Espírito é aquilo que é eterno no homem, aquilo que nunca vai morrer. A alma diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas volições, aos nossos sentimentos, à nossa razão. Então somos um espírito, aquilo que é eterno, aquilo que é usado para conectar com Deus. Possuímos uma alma, vontade, emoções, sentimentos, e habitamos dentro de um corpo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitamente conectados com Ele. Amém. Não é isso? Deus nos criou um espírito eterno. Deus criou o homem um espírito eterno, que vivia conectado com Deus, amalgamado com Deus, em perfeita comunhão com Deus. Porque, como Deus é eterno, somente aquilo que é eterno pode se conectar com Ele. Como Deus é um espírito, somente aquilo que é espiritual é que pode se conectar com Deus. Então, a conexão do homem com Deus é por meio do seu espírito, não por meio da sua mente, das suas emoções, muito menos por meio do seu corpo físico. Mas, infelizmente, há uma mancha na história da humanidade, na história da criação, que é a mancha do pecado. Quando o pecado entra na história da humanidade, quando o homem cai, quando o homem desobedece a palavra de Deus, o espírito do homem que estava conectado com Deus, ele se desliga, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. O espírito do homem se desliga, o homem perde a conexão com Deus no espírito. Quando o homem peca no jardim, quando Adão e Eva pecam, o espírito deles, que estava amalgamado junto com Deus, comungado com Deus, se separa de Deus. E eles perdem a conexão com Deus, porque o pecado entrou. E onde há pecado, é impossível desfrutar de comunhão com Deus. Não existe a possibilidade. O que acontece então? O homem desconectado espiritualmente de Deus passa a viver segundo a sua razão, segundo aquilo que pensa, que sente, que vê. É assim que a humanidade passa a viver e a tentar alcançar Deus. Mas Deus é tão bom, Ele é tão amoroso, Pai de amor, que Ele não desistiu de nós. Amém. Não desistiu de nós. Na verdade, Deus não desistiu de nós. E o que é que Deus faz? De um modo bem simplista e sucinto, eu resumo aqui o que aconteceu. Deus envia seu Filho Jesus Cristo para nos reconectar de novo com o Pai, para nos reconectar de novo, reconectar o nosso espírito com Deus. Por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus veio trazer para nós novamente aquilo que o homem havia perdido no jardim, a vida de Deus. Interessante que no jardim Deus sopra, né? Na criação, Deus, quando o homem está pronto, está lá aquela massa informe, né? Está lá um boneco de barro, mas sem vida. E no Gênesis, as escrituras no Gênesis diz que Deus sopra fôlego de vida nas narinas do homem. E o homem passa então a se tornar alma vivente, conectado com Deus. O pecado entra, macula essa comunhão, separa. Deus, por seu infinito amor, imensurável amor, não aceita, em hipótese alguma, ter o homem longe dele, separado dele. É um amor inexplicável, um amor absurdo,
um amor incomparável. Nós nunca conseguiremos mensurar, dimensionar o poder deste amor, a grandeza deste amor. Mas é este amor de Deus por mim, por você, por toda a humanidade, que faz com que Deus, que não permite que Deus desista dessa comunhão que foi perdida. Deus então envia Jesus para pagar o preço do nosso erro e nos devolver a vida que nós perdemos lá. Interessante, pastor Gustavo, quando Jesus, após a sua ressurreição, e antes dele ser assunto ao céu, Jesus vai se encontrar com os discípulos. Se a memória não me falhe, na Epístola segundo São João, no capítulo 20 ou 21, Jesus entra naquela casa onde os discípulos estão ali atemorizados. Jesus, num corpo glorificado, ele passa, né? Ele quebra as barreiras físicas e metafísicas, porque ele está num corpo glorificado, numa outra dimensão. Ele atravessa, ele entra na casa e ele diz para os discípulos: paz seja convosco. E aí, o que é que Jesus faz? Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei meu Espírito. A mesma vida que Deus soprou nas narinas do homem no Éden, Jesus vem e sopra sobre eles de novo. Pneuma, sopro do grego, pneuma, vida. Então a vida entra de natureza de Deus, volta então a habitar dentro do homem. Aí, então, viver segundo essa vida, viver de acordo com essa vida que há dentro de nós, é a vida no Espírito. Essa é a vida no Espírito. É viver a vida de Deus dentro de nós. Isso é algo que religião alguma pode nos dar. A religião evangélica não nos dá isso. As religiões orientais não nos darão isso nunca. O esoterismo, as filosofias, elas nunca conseguirão transferir a vida de Deus. Tudo que elas têm são pistas, atalhos, tentativas. Somente Jesus conseguiu transferir para nós a vida do Pai, do nosso coração. E essa é a vida. Essa vida é a vida do Espírito. Por isso que Paulo, aos Gálatas, Gálatas 5, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que no Espírito, Wilson? Porque é o Espírito que habita em nós, que é o penhor da nossa herança, é a garantia, é a vida de Deus. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. Por isso, Paulo, em Gálatas 5:25, ele diz: se nós vivemos no Espírito, vamos andar também no Espírito. Então, e para se manter, mas é essa vida dentro de nós, essa zoe, no grego zoe, vida inesgotável, vida que não acaba nunca. Essa zoe, para que ela flua, para que ela rompa, para que ela venha desembocar em novos nuances de comunhão, para que ela venha nos levar para dentro do propósito, para que essa vida seja dinâmica. Deus nos deu práticas espirituais para a manutenção dessa vida que está dentro de nós. A vida de Deus, ela precisa ser fertilizada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser preservada, e ela precisa ser estimulada, fortalecida através de práticas espirituais, que são aquelas que são os fundamentos, porque uma vida cristã ela não é feita de práticas religiosas, mas de práticas espirituais. E quais são, Wilson, as práticas espirituais para que essa vida de Deus ela se multiplique, ela flua, ela
eu desfrute dela com vislumbres eternos, mais e mais. Deus nos deu práticas espirituais como oração em outras línguas, leitura, meditação da palavra, adoração pessoal, louvor, jejum. É isso que consiste, né? Esses são os fundamentos de uma vida espiritual e que fortalecerão a nossa fé, porque não se vive vida no Espírito sem fé. Não adianta eu compreender o que é a vida no Espírito, eu ter a teoria, mas essa vida não ser pujante, eu nem sei se existe esse termo. Essa vida, ela não pode ser teórica, ela precisa ser dinâmica. Dinâmica, encontrei o termo dinâmica. Esse é o ponto de partida. Entendimento, fundamento e frutificação. Primeiro eu preciso ter um entendimento, uma compreensão, não apenas intelectual, do que é a vida no Espírito. Não pode ser teórico, ela precisa se abrir dentro de mim. Então precisa ter um fundamento para que venha o entendimento e frutificação. Governo e frutificação. Basicamente. Nós estamos falando da base. Essa é a base da vida do Espírito. É muita base, né? Essa é a base que vai nos levar a lugares profundos. É o Aksho Kemaso Korema Sokopera Resoroba Resokema. Jesus disse que haveriam rios dentro de nós. Na antiga aliança, eles precisavam cavar poços e proteger esses poços. Na antiga aliança, eles tinham poços. Hoje nós temos o rio do Espírito dentro de nós. Rios de água viva. Essa vida é maravilhosa. E quem experimenta a vida, quem experimenta a vida no Espírito, querido, que vida é essa? É uma vida que nos faz caminhar em liberdade. Somos libertos da religiosidade, libertos do ativismo, não é isso? Nós somos contemplados com a descoberta da nossa identidade. Quem anda no Espírito descobre a sua identidade. Porque quanto mais eu ando no Espírito, mais eu conheço quem Ele é e sei quem eu sou nele. Eu descubro que eu sou filho, eu entendo que eu sou filho. Na antiga aliança, eles eram povo de Deus e servo de Deus. Não é isso? Agora somos filhos. Nós somos filhos, família e amigos. Eu não chamo mais vocês de servos. O chamado amigo. Na prateleira de cima. Ele falou, vocês são meus amigos, porque o servo não sabe aquilo que o Senhor vai fazer, mas o amigo conhece o coração. É a vida no Espírito. E Paulo nos desafia, Paulo é provocador. Eu gosto de Paulo porque eu me identifico com os escritos dele, porque ele tem uma linguagem provocativa. Ele diz, não sejais insensatos, mas procure saber qual é a vontade de Deus. Se você vive no Espírito, então ande também no Espírito. E está sempre nos aguçando, sempre provocando fome em nós. Isso é maravilhoso, pastor Gustavo, amigos que estão aqui conosco. Pastor Wellington, lá de Arthur Nogueira, chegou aí. A Clarice, esqueci de mandar um tchau para Clarice, minha amiga lá de Campinas. Clarice, querida, Deus te abençoe, prazer ter você aqui. Fabiano, uma galera chegando aí, nossos amigos do Evangelho, pastor Gustavo.
Amém. Amém. Bem-vindos. Mandando um aceno para a turma aí. Beijão para todo mundo. Amo vocês. Andar no Espírito é andar na condição que nós temos agora, né? Amém. É bem o que tu falou, né, Wilson? É que se você está no Espírito, você precisa andar, viver no Espírito. Viver no show. Viver no Espírito. É viver nessa nova condição. Quando Jesus falava do jejum, ele falava, eu sempre gosto de dizer, em relação à vida no Espírito, que esse homem tripartido em três, que é espírito, alma e corpo, como o pastor Wilson falou lá no início do vídeo, que são comunicações. Você tem o seu corpo, que é a sua comunicação com o mundo físico. Você tem a sua alma, que é a comunicação com o seu mundo interior, o seu mundo das emoções, das vontades, das volições, do intelecto, das razões, das intuições. Você também tem o espírito. O espírito é a comunicação com o Altíssimo, a comunicação com Deus. Além do espírito humano, que é o espírito de vida, tem um texto ali se eu não me engano, de Provérbios, que fala que o espírito do homem, tem lá o espírito do homem e tem o espírito de Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lâmpada, acho que é Provérbios 27. Paulo, na carta aos Romanos, ele, no capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: Deus, a quem eu sirvo no meu espírito. No meu espírito. No meu espírito, é ali que é o lugar onde nós servimos a Deus. É Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É isso mesmo. Ela esquadrinha todo o mais íntimo. O espírito do homem, é aí que há a conexão, né, Wilson? Do espírito de Deus com o espírito do homem. Deus se conecta com esse espírito, né? Exatamente. E o que acontece, pastor Gustavo? Palominha, filha querida aqui de Limeira, Paloma Carol. Beijo, Paloma, caminhou conosco muitos anos, né, Paloma? Te amo, filha. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Meu irmão, pastor William Moreno, Roger Garcês, São Paulino Feliz, caminha conosco. Menino de Deus, músico abençoado, meu irmão William Moreno, pastor da comunidade Filadélfia, do Bruno Ravik, é isso? Bruno Ravik. Bruno Ravik. Deixa eu seguir aqui, senão eu vou perder a conexão aqui. Precisamos entender hoje, a igreja precisa entender hoje, que o lugar aonde as coisas acontecem é no nosso espírito. É no nosso espírito que nós servimos a Deus. Mas o que acontece? Esse ensino de vida no espírito, pastor Gustavo, ele foi camuflado, escondido. O diabo escondeu isso da igreja. Para quê? Para que, mesmo as pessoas aceitando Jesus, elas continuam vivendo na alma. Tem muito cristão vivendo na alma, porque ele não conhece a mensagem de vida no espírito. Então, o espírito, quando ele entrega o coração para Jesus, o espírito dele é reconectado com Deus, o espírito dele instantaneamente se reconecta com Deus, mas ele não é ensinado que ele precisa manter essa conexão, ele precisa alimentar essa comunhão. Aí o que acontece? Ele fica comungado ali, mas tendo aqui como norte, como bússola. Ele continua vivendo como lá no mundo, guiado pelas emoções, andando pelo que vê, pelo que sente. Ele se torna um cristão sensitivo. Ele se torna um cristão sensitivo. Ele começa a tomar, ele continua tomando decisões por aquilo que ele está vendo, ouvindo, sentindo. Por que que muitos crentes fazem isso? Porque eles não descobriram a vida no Espírito. Eles não descobriram que o Espírito Santo é a bússola interior. Tanto é que eles deixam escapar pelos seus lábios em suas declarações. Hoje eu não senti nada. Ou eu estou sentindo alguma coisa. Estou sentindo Deus falar comigo.
Irmão, como é que foi o culto hoje? Você pergunta para alguns cristãos no final das reuniões, e aí, como é que estava a reunião hoje? Ah, hoje eu não senti nada. Ah, hoje eu senti. Eles continuam sem sentir, sensitivos, almáticos ao extremo, tentando viver uma vida na alma. E aí eles ficam andando em círculos. Por quê? Porque Deus não é pai da nossa alma, Deus é pai do nosso espírito. Deus não está comprometido com aquilo que com os meus sentimentos. Meus sentimentos são apenas reflexos das coisas que estão acontecendo à minha volta ou na minha mente. Paulo disse: eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Amém. Já pensou se Paulo não conhecesse, não tivesse recebido essa revelação poderosa da vida no Espírito? Ele não teria aguentado o que foi a vida desse homem: naufrágios, açoites, traições, prisões, perseguições, fome, nudez, falta. Mas ele nunca se deixou levar por isso, ele nunca se deixou nortear pelas circunstâncias exteriores. Por quê? Porque a vida de Deus, a vida no Espírito, era a bússola de Paulo. Algumas vezes Paulo entrava em prisões, quando estava com Silas lá, Paulo estava na prisão, mas a prisão não estava dentro deles, pastor. Essa diferença de quem vive no Espírito, de quem anda no Espírito. Às vezes você pode estar dentro de uma prisão, de um cárcere emocional, circunstancial, material, ministerial. Às vezes nós somos lançados para dentro de uma cova cheia de leões. Você pode ser jogado dentro de uma prisão, de uma situação que se assemelha a uma prisão. Não há problema nenhum. Você pode ser lançado dentro de uma prisão, mas se você vive no Espírito, se você anda no Espírito, se você ora em línguas, se você medita na palavra, se você é um adorador, se Deus te encontra adorando nessa hora, como encontrou Paulo e Silas, você pode estar dentro de uma prisão, seja ela qual for, mas a prisão nunca estará dentro do espírito de um homem que anda no Espírito, que conhece a vida de Deus, que se norteia pela palavra. Paulo disse, Gálatas 2:20, eu já estou crucificado, o velho morreu, o velho homem morreu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a verdadeira vida no Espírito, a vida de fé. Há descanso na vida no Espírito. Há um lugar de descanso. O pau pode estar quebrando lá fora. A onça pode vir beber água. Aqui a gente costuma falar assim: agora a onça veio beber água. Acho que não uso essa expressão aí no sul. É um jargão. É quando as coisas ficam difíceis. A onça pode vir beber água, mas você está descansado, cara. Quem anda no Espírito, ele sabe que ele vai ser guiado mansamente, águas tranquilas. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Ainda que tudo, muitas vezes, na nossa vida esteja dizendo não. Muitas vezes, tem situações na nossa vida que elas estão dizendo assim, é ponto final. Acabou, não tem mais jeito. Às vezes você chega no limite das suas forças. Às vezes você está esgotado, até emocionalmente esgotado. Mas se aqui dentro a vida de Deus, você segue em frente. Andar no Espírito é dar mais um passo. Você crê e dá mais um passo. Crê e dá mais um passo. Você não anda mais pelo que vê. Você não coloca. Andar no Espírito é deixar de colocar expectativa nas pessoas, no homem. Você colocar a sua expectativa em Deus. É deixar. Não coloco mais expectativa nas pessoas. Na resposta que elas podem dar para mim. Às
as minhas expectativas estão em Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, eu já ia autenticar Paulo como escritor aos Hebreus, apesar que alguns dizem que foi ele, né? As pistas dizem que sim, mas o escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Você que está conosco nessa noite, olhe firmemente para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Wilson, está difícil. Imagino que esteja. Wilson, você não sabe a minha luta. Você também não sabe isso. Mas olhe para nós dois, eu e você, vamos olhar para Jesus. Né, pastor Geilson Freire, querido, beijo. Pastor Geilson, amigão, está aí conosco. Vamos olhar para Jesus, gente, porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, as nossas emoções, as nossas convicções, a nossa intelectualidade, elas não são suficientes para nos manter de pé. Então, a vida no Espírito, pastor Gustavo, ela nos ensina a olhar para Jesus sempre, sempre, sempre. Andar no Espírito, viver no Espírito é descansar em meio aos leões, como fez Daniel. Né? O rei lá, cadê? Será que meu amigo morreu? Será que os leões devoraram meu amigo? Fica tranquilo, rei Dário. Eu estou em paz aqui. Porque eu conheço o maior que está em mim. Andar no Espírito, viver no Espírito, é descansar em meio às tempestades. Dormir no barco. É dormir no barco. E só dorme no barco, só tem autoridade sobre as tempestades quem aprendeu a descansar no meio delas. É ou não é, pastor Pedro Goivinho? Beijo, querido corintiano, abençoado. Pastor Pedro é corintiano. Deus te abençoe. Queridão, amigão, homem de Deus, para fazer uma live com ele, viu, pastor Gustavo? Esse homem teve uma experiência, uma teofania. Ele experimentou, ele teve uma experiência com uma teofania literal com a presença de Jesus na mesa da refeição dele. Eu fiquei impactado com o testemunho que o pastor Pedro Goivinho compartilhou comigo algumas semanas atrás. Então é assim, cara, essa é a vida no Espírito. Essa é a vida no Espírito. É descansar entre os leões. É o descanso interior. É o descanso da fé. Aí o profeta Murilo Voigt, lá de Houston, estava te aguardando, meu brother. Seu profeta querido. Esse é o que você pode chamar para conversar, fazer uma live. Bem-vindo, Murilo. E beijão, profeta. Deus te abençoe. Então é isso, Gustavo. A vida no Espírito é isso. É essa doideira. É estar com os pés presos, as mãos amarradas, mais perto da meia-noite, sim. Levanta a mão e adora, porque você sabe, porque sabe que maior é aquele que está dentro de você, cara. Ele não vai te... A Anisélia chegou aí, ó. É a Anisélia, esposa do nosso amigo querido Benítez. Do Benítez, meu amigão, meu brother querido Benítez. Graças querido. a Deus. Um abraço, Anisélia, dá um beijo no meu amigão Benítez aí, viu? Saudade de vocês. Cara, essa é a minha compreensão a respeito de vida no Espírito, né? É uma vida interior, ela é mais do que uma linguagem. É mais do que uma linguagem. É mais do que uma roupagem interior. É uma vida dentro de você, é uma vida que fala. É uma vida que fala. Vida no Espírito é mais do que jargão. Força de expressão. É mais do que palavras de efeito. São convicções interiores que te levam a descansar.
no meio da tempestade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz: aquele que creu. Capítulo 4, acho que verso 1, 2 e 3 ali, ele diz assim: mas aquele que creu entrou no descanso. E assim descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Você pode descansar, nós podemos descansar. O Wilson está no vermelho. Wilson negativou, descansa, adora a Deus. É teu provedor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém. Por Cristo Amém. Jesus. Wilson restringiu o meu crédito. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem anda no Espírito está provido hoje. Os filhos estão providos, os netos estão providos, porque a bênção alcança, querido. O que você vive hoje em Deus, o que você vive hoje em Deus, o que você semeia hoje em Deus, está estabelecendo fundamentos espirituais que não apenas você vão viver, querido, você está semeando para a tua descendência. Teus filhos não terão falta de nada, teus netos não terão falta de nada, porque a geração do justo é poderosa na terra. Amém. Deus não nos deu filhos para calamidades. Tem alguém aqui que está conosco, está preocupado com teus filhos? Entre em Deus. Entre em Deus. Entre na palavra. Entre na promessa. Deixa a palavra te governar. Viver no Espírito é viver governado pela verdade, não pelas circunstâncias. Deixa a verdade, deixa a promessa te governar. Se a promessa te governar, se você andar nisso, tua geração, os que virão serão alcançados. Isso é tese. Você está viajando. Se eu estou viajando, querido. Jonatas viajou. Mefibosete, não, os pais de Mefibosete viajaram. O coxo sentou na mesa do rei. Por amor a meu servo, ninguém toca em você, você tem meu favor. Mefibosete, filho da vergonha, né? Assentado diante do rei. Na mesa da graça. Na mesa da graça. A compreensão viver no Espírito é a compreensão da graça, quem eu sou, que Ele é em mim. Vida no Espírito é viver o mistério das vidas trocadas. Morreu minha morte para eu viver a vida dele. Uau, essa aí é boa. Essa é boa demais. Vou repetir. Repite. Ele morreu. Morreu a minha morte para eu viver a vida dele. Identidade divina com destino profético. Isso é vida, cara. A religião não te dá isso. Teologia não te dá isso, com todo respeito. Amo conhecimento. Se olhar aqui para trás, tem 300 livros de um lado, 20 Bíblias, dicionário. Amo ler, estudar, pesquisar, mas eu sei que há um limite. Elas vão apenas trazer informação, enriquecer o meu intelecto, me dar parâmetros. Mas o que arranca a promessa das páginas da Bíblia é a fé. É a minha fé. É a ação da minha fé que me leva além da letra. Que extrai a vida que está aqui dentro dessa palavra. Aí eu posso dizer, bem sei quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar no meio dessa situação. Ele vai se colocar de pé, querido, no meio dessa situação aí.
Continue adorando. É isso aí, profeta Murilo Vogt. É sobre prática, não sobre teoria. É isso. Receba essa palavra. Wilson, mas como eu chego nesse lugar de uma fé que alcança, de um braço de fé que se apodera? Wilson, como é que eu chego aí? Eu tenho entendimento agora, os meus olhos se abriram, a compreensão está vindo. Mas para eu chegar até aí, na prática, você precisa se edificar. Deus nos deu armas, Deus nos deu ferramentas espirituais. Orar em línguas, edificar minha fé. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, orando, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Eu tenho que lançar mão das práticas espirituais que vão fortalecer minha fé, que vão ativar essa vida, que vão conservar essa vida, que vão respaldar essa vida. Oração em outras línguas, leitura e meditação na palavra. É isso? A adoração pessoal. Pastora Carla Souza está aí. Pastora Carla, lá de Manaus. Manaus, com o pastor Valdemar, flamenguistas abençoados. Pensa numa gente boa, esse pessoal gente aí. Gente boa. Tive a oportunidade de abraçá-los lá em Goiânia. Pastor Ricardo querido. Prado também, né? Ricardo Prado também. Lá de uma boa Goiânia. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Que benção que você está aí. Então é isso, pastor Gustavo. Essa é a base da vida do Espírito. É a vida de Deus dentro de mim. Eu permitindo que essa vida flua, que essa vida se manifeste. Que essa vida alcance outras pessoas, né? Você está falando da adoração pessoal, quantas vezes aqui no meu quarto, cara, doente, meu físico gritando, meu corpo físico dizendo acabou, não dá mais, não tem mais condição para você, o diagnóstico médico ali, e eu aqui no meu quarto, eu já não sabia mais o que fazer, ergui minhas mãos para o céu, fui adorar aqui no meu quarto, sem música, sem nada. Senhor, te louvo, eu te amo, porque eu sei que eu sou curado. Eu não estou sentindo a cura, eu não estou vendo a cura, eu não estou podendo tocar na cura, mas no meu coração eu sei que eu sou curado. Eu sei que eu sou curado. Eu te adoro porque eu sou curado. E aí você vai perseverando em adorá-lo. Você vai perseverando na adoração pessoal. Você vai perseverando em confessar aquilo que você crê. E as coisas vão acontecer. Querido, se você perseverar naquilo que você crê, não tem outra saída para você, senão a vitória. O diabo tem que recuar. Ele tem que recuar. Ele é obrigado a recuar quando você persevera nas práticas espirituais, quando você persevera em crer, quando você persevera em adorar, quando você persevera em confessar a palavra. O diabo, ele é obrigado a recuar. Ele tem que se curvar. Amém. Porque você está honrando o Senhor com o seu comportamento de fé. Ah, querido, quando você adora, Gustavo, ele vem. Quando você adora, quando você decide adorar, Senhor, não chegou nas minhas mãos, mas chegou no meu coração. Querido, não tem problema se não chegou nas suas mãos ainda, mas se já chegou no seu coração, é seu. Vai romper. Vai acontecer. E qual é o segredo? Perseverar, querido. Perseverança é uma das chaves para a vida do Espírito. Persevere orando em línguas. Persevere na leitura da palavra. Persevere confessando a palavra. Persevere crendo. Persevere louvando. São práticas espirituais. E a vitória vai se manifestar.
Amém, amém. Sabe por quê? Porque estas práticas espirituais, oração em línguas, leitura da palavra, meditação na palavra, adoração pessoal, querido, elas mudam você por dentro. Elas mudam por dentro, cara. E quando eu mudo por dentro, é inevitável, tudo à minha volta tem que mudar. Tudo à minha volta tem que mudar. Quando a palavra me muda por dentro, Gustavo, tudo à minha volta tem que mudar. Porque vencer, cara, é vencer por dentro. Já nos ensinou, querido paizão Heber Rodrigues. Meu paizão Heber Rodrigues, aprendi com ele. Vencer é vencer por dentro. É vencer por dentro. Meu maior desafio, cara, não é as circunstâncias, não é uma conta bancária no vermelho, não é um diagnóstico médico, não. A minha luta é contra a incredulidade. Porque a enfermidade já foi vencida na cruz. Pelas suas feridas fui sarado. Amém. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Essas coisas estão resolvidas. Está consumado. Tudo que eu tenho que fazer é, pela fé, entrar nesse lugar que está pronto. A vida no Espírito, ela é uma vida dinâmica. Repito, é o que nós falamos no início, a vida no Espírito ela é dinâmica, é uma vida que avança. Por isso que ela não pode ser apenas teórica. Ela não pode ser uma tese. A vida no Espírito que flui dentro de mim, ela é uma vida que avança, cara. É isso. Glória a Deus, cara. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Cara, eu estava alguns dias não, perdão, alguns meses atrás, eu estava no centro da cidade. A importância da fé, né? E do orar em línguas, né? Desencadeia umas coisas, um nível de poder começa a fluir, vem para dentro de você, uma unção. E eu estava no centro da cidade, tinha ido no banco, aí deixei o carro na frente do Itaú, saí do Santander. Bom, durante a semana, 11h30 da manhã, cidade cheia, e eu entro no carro e antes da partida chega um senhorzinho, na mão direita ele segurava uma caixinha de balas assim, que eles vendem aqui nos faróis da cidade, eles ficam nos cruzamentos vendendo. Na mão direita uma caixinha de bala, vendendo, e a mão esquerda dele estava toda atrofiada. Sabe quando você tem um derrame e atrofia? Você perde o movimento, fica todo comprometido. E aí aquele pendurou uma sacolinha, porque não tinha movimento. Ele ofereceu as balinhas para eu comprar, eu disse que não tinha dinheiro, moedas para comprar. Ele foi até o farol, 10 metros, ficou ali 5 minutos, voltou e veio oferecer de novo. Falei, cara, eu não tenho, né? Eu não tenho. Eu não tenho prata nem ouro. Eu falei para ele. Eu não tenho prata nem ouro, tio. Mas, cara, era uma conexão. Aí começamos a conversar e engatamos uma conversa. Eu perguntei para ele o que havia acontecido. Ele falou que foi um derrame. E à medida que nós fomos conversando, o Espírito Santo me guiava. Isaías 53. Isaías 53 ecoava dentro de mim. E eu fui ministrando a vida dele, falando de Jesus, da obra de Cristo no Calvário. E aí o Espírito Santo me diz, ora por ele. Mas eu, muito... Como que eu vou dizer aqui? Eu recuava. O Espírito Santo falava, ora por ele. Mas na minha alma, na minha cabeça, falava, pode deixar esse Espírito. Lá na hora que chegar em casa, no meu tempo a sós, eu oro por ele. E continuando a conversa, falando para ele se cuidar, para não ter um derrame, vai fazer exercício, se alimenta bem, né? Aqueles os conselhos da minha alma. E o Espírito falava, ora por ele.
ora por ele, ora por ele. E eu obedeci. O Espírito falou, ora agora. E eu desci do carro, Gustavo, eu falei, eu posso orar pelo Senhor? Ele falou, não pode, mas ele também acho que acreditou que seria num outro momento. Eu falei, não, quero orar agora. E aí eu abracei aquele senhor, Gustavo, ali, durante a semana, 11h30 da manhã, centro da cidade. Eu abracei, cara, e com muita tranquilidade, comecei a orar por ele. E olha como é importante você obedecer, né? Você responder à direção do Espírito. Quando eu obedeci, cara, aquele comando do Espírito, quando eu obedeci a voz do Espírito que me ordenava orar por ele, eu fui revestido de uma autoridade, de uma unção, cara. E eu comecei a orar ali por aquele senhor, claro, com cuidado, com discrição, para não escandalizar ninguém. Abracei e comecei a orar por ele. E comecei a ordenar que aquele braço voltasse a se movimentar, as funções neurológicas que já haviam sido comprometidas, elas fossem restauradas, né? Que a corrente sanguínea voltasse a circular normalmente naquele braço. E à medida que nós fomos orando, Gustavo, os movimentos foram voltando. Aquele homem que estava com aquele bracinho embirrado, um senhorzinho de quase 70 anos, o braço dele que estava amarelo assim, palidecido, foi ganhando vida, ganhando cor, foi avermelhando. Eu sei porque eu estava orando com os olhos abertos, abraçado com ele, orando com os olhos abertos e olhando o que estava acontecendo. O braço e a mão dele foram se avermelhando. Ele começou, os movimentos começaram a voltar. E, resumindo, aquele homem ele foi literalmente curado ali naquele momento. Aleluia. Aí eu tinha uns livros no carro, fui lá correr, falei, segura esse livro aqui. Coloquei uns 2, 3 livros na mãozinha dele. O senhor conseguia fazer isso antes? Ele falou, não. Ganhei isso mesmo, Geilson, ganhando vida. A vida, cara, olha que doideira. A vida foi transferida em forma de milagre. Quando eu creio, querido, quando você crê, a vida de Deus, ela é canalizada para a vida do teu próximo por meio de milagres. Basta obedecer. Jesus falou, cara, às vezes a gente acha que isso é impossível, mas não é. Jesus falou assim, aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Isso é a ponta do iceberg para quem anda no Espírito. É tempo de andar em milagres, é tempo de viver em milagres. Quem anda no Espírito anda em milagres. E aquele homem, cara, os movimentos voltaram, normalmente voltaram. E aí as pessoas começaram a olhar, alguns que já conhecem ele, de vê-lo ali todos os dias no farol, vendendo a balinha. E ele disparou. E eu falei, seu Sebastião, volta aqui, eu quero fazer um apelo, pelo menos. Ele foi embora, cara, sacudindo a mão, mexendo. Milagre, cara. Posso contar mais um? Claro. Claro. Vai ser para edificar minha própria honra, não. Eu sou um comedor de arroz e feijão, cara. Eu sou um comedor de arroz e feijão, meu irmão. Quem caminhou comigo, quem me conhece aquele mesmo, sabe dos meus limites. Estamos nos alimentando dessa mesa hoje. Jesus precisa ter muita coisa que Jesus precisa tratar. Mas é para a glória dele, cara. Esses dias, uma senhora que congrega conosco, a irmã. Ela tem mais de 80 anos. E ela caiu e deu um afundamento de vértebra nas costas dela. Ela estava camada. Afundou a vértebra, cara. Idade, baixa calcificação. E algumas pessoas já tinham ido lá orar por ela. Irmã Francisca, obrigado, Jesus. E aí o Espírito falava, vai orar para a irmã Francisca. E eu falava, Espírito Santo,
fulano já foi, ciclano já foi, outro já foi. O Espírito Santo vai orar pela irmã Francisca. E eu recuando. Ai, cara, eu preciso aprender a ser mais rápido, mais ligeiro, obedecer o Espírito mais prontamente. Mas fui, cara. Fomos lá e falamos de Jesus, citamos os textos e oramos por ela, cara. Cara, no outro dia, Gustavo, ela estava na máquina dela aquelas máquinas de costura antiga, Sim. fazendo pão, costurando na máquina dela. Foi no médico, os médicos a examinaram. Dona Francisca, a senhora está ok. Tome cuidado para não cair de novo, a senhora é de idade. Parou, não precisou mais tomar os analgésicos fortes. Foi curado. Por quê, Gustavo? Porque eu sou bom? Não, cara. Eu não sou bom. Bom é o Pai. Mas porque eu obedeci o Espírito, cara. Aleluia. O segredo da vida no Espírito é ouvir Deus e obedecer. Aleluia. É ouvir, cara. Ouviu, obedece. Pronto. O resto é com ele. Ouviu, obedece. Pronto. E eu obedeci o Espírito, cara. E fomos lá, oramos. E aquela senhora foi curada. Gustavo, tem tantos testemunhos, cara. Tantos. Testemunhos de cura, de poder. Foi o que eu te disse de tarde, Wilson. Você é um homem de quarto. Você passa orando. Então você só está trazendo para nós esse óleo fresco, né? Essa unção que, como diz o salmista, né? Que desce desde a cabeça, vai molhando a barba, as vestes. Legal, e essa isso noite nós estamos sendo encharcados, como eu escrevi aí agora. Pastor Murilo está colocando aí: obediência é a chave para maior autoridade e maior sinais. Com certeza. Amém, Pastor Murilo. Com certeza, né? Obedeceu tudo a que ele voz de precisa Deus. obedecer. Às vezes a gente é muito pronto para ouvir, sabe, Gustavo? Mas a gente é tardio para obedecer, lento para obedecer. Eu não quero ser assim. Não adianta ter facilidade para ouvir, ser sensível para ouvir, mas ser tardio para obedecer. Não vai adiantar de nada. E há uma geração aí fora, cara, que está dependendo. Há uma geração perdida em trevas que está, cara, que depende da nossa obediência. Não adianta viver uma vida no Espírito só para mim. A vida no Espírito não é só para mim. É para romper para eles, é para alcançar eles lá fora que estão em trevas. Não é para ficar. A vida no Espírito não é só para Jerusalém. É para Samaria, os confins da terra. Para todo lugar. Para todo lugar. A nossa vida, quem anda no Espírito, cara, quem vive no Espírito, a vida dele é uma resposta para essa geração. Amém. Amém. A nossa vida precisa ser uma resposta para eles, Amém. cara, porque eles estão perdidos. Eles não têm onde se apegar. Essa geração está tateando no escuro. Em tudo que eles tentam se agarrar, está ruindo, literalmente. Valores ruindo, estruturas ruindo, filosofias ruindo. Eu nunca vi tanta filosofia cair por terra nesses dias, cara. Não dá em nada. Então nós somos a resposta. Amém. E viver uma vida no Espírito, cara, é a ponte, é a chave, é o meio para tocar essa geração. Para tocar essa geração. Aleluia. Há uma grande colheita. Há uma grande colheita de almas a ser feita. Jesus precisa ser anunciado. Amém. Amém, Jesus. Nós precisamos responder. Aleluia. Nós precisamos responder. Aleluia. Jesus disse: ide. Isso é atitude. Atitude, cara. Então é isso, mano. É isso. Quarto, Mateus 6,6, ficar com o Pai, essas coisas, cara.
As escolas dos homens não vai nos dar. A escola do homem não dá. A escola do homem te dá um canudo, te intelectualiza, te dá método, fórmulas, estratégias. Mas, cara, só o quarto. Tudo que eu gosto de falar, eu sempre estou repetindo isso. Tudo que nós precisamos, nós precisamos de 3 coisas. O quarto, a Bíblia do Espírito Santo. É o suficiente. É o suficiente. Tudo que você precisa, meu irmão, você que está conosco aí. Você precisa de um quarto, de uma Bíblia e de um Espírito Santo. Essas 3 coisas eu tenho certeza que você tem. Vá para lá. Vá para lá. Uma vez você me disse sobre uma chuva, uma garoazinha bem fininha, que a gente olha para ela e acha que não vai molhar e não leva o guarda-chuva. Mas ela vai molhando. E nós fomos encharcados essa noite com essa palavra, pastor Wilson. De uma simplicidade, de uma pureza, mas que veio do coração de Deus para nós. E saímos completamente edificados com essa simplicidade que você falou sobre vida no Espírito. Básico do básico. Assim, mas que nos trouxe um entendimento tão grande. Tem pessoas que não sabem o que é vida no Espírito, que é viver nessa condição, que é ouvir a voz de Deus, que é ter esse relacionamento mais de perto com Deus. E hoje, com certeza, assim, você falando aqui, trazendo essas experiências, é o que nos fortalece. Nós temos que aprender a ouvir a Deus, aprender a ter a percepção dentro do nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência, a respeito do coração de Deus, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus se comunica conosco no Espírito. Não há outro lugar. Não é nesse monte, não é em Jerusalém, é no Espírito. Deus está procurando os seus adoradores. Os adoradores que o adorem na mesma conexão, na conexão do Espírito. Deus é um Deus que procura, né, pastor Gustavo? Ele está procurando. Ele procura intercessores. Procurei um homem entre as praças, valados e ruas, que se colocasse na brecha. Procurei um homem, Deus procura um homem. Deus está procurando na terra um homem que seja fiel para que se manifeste a ele. Acho que é Crônica, não sei se é Crônica, está escrito isso. Deus procura adoradores. Deus é um Deus que procura adoradores, intercessores, homens que estão andando com Ele. Nós sejamos a resposta. Esses irmãos que estão aqui, que vocês sejam a resposta. Aleluia. Dessa busca de Deus. Essa busca de Deus. O pastor William colocou aqui a fome e a sede pela presença. Manifestam em nós e através de nós o que Deus quer manifestar. Canais. Amém. Canais. Amém. Amém. Vamos fechar com chave de ouro, então, Wilson? Chave de ouro, você vai orar por todos nós, vai liberar essa palavra profética que já está no seu coração, sobre as nossas vidas aqui. E, de antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos aí. Eu e o pastor Wilson, no meu canal no YouTube, nós temos 2 playlists lá, que a gente começou a fazer e não concluiu ainda. Estou esperando mandar os vídeos para cá, né, Wilson? Aí colocar lá. Obedecer, né? Obedecer. A prática. Nós temos 2 playlists lá no meu canal no YouTube, se você for lá. Lá no... Escreve aí no buscador do YouTube, Gustavo V. Santos, você vai me encontrar por lá. E aí tem uma playlist do pastor Wilson, dos áudios e vídeos do pastor Wilson, e tem uma playlist minha. As playlists estão com o nome Princípios de Vida no Espírito. A gente está colocando o beabá da vida no Espírito, estamos fazendo uma construção desse tema dentro do meu canal. Eu tenho 13 capítulos lá. O Wilson, acho que tem 5 capítulos, e a gente vai continuar. Estou esperando os vídeos dele, ele vai mandar para mim, para a gente continuar falando
sobre vida no Espírito, sobre princípio, coisas básicas assim. Aí ele falou por cima, aí tem a oração em línguas, tem a meditação na palavra, tem o tempo com Deus, tem a prática de memorização da palavra, confissão, jejum, né? Então a gente está esmiuçando isso e falando com detalhes dessa maneira que falou o Wilson agora, e também você que já conhece as minhas ministrações, daquela maneira tranquila, conversando, né, trazendo entendimento, do entendimento que nós também aprendemos, e dar honra a quem merece honra. Nós aprendemos isso com o pastor Heber Rodrigues, paizão, né, que nos separou para o ministério, tanto eu como o pastor. O pastor Heber sabe que nós estamos fazendo essa live hoje, e abençoa a nossa vida. Também um beijo para o pastor Heber, também para vocês todos aí. Nós te amamos, Heber. Amém, amém, te amamos mesmo. O pastor Wilson já esteve aqui em Cruz Alta 2 vezes. O grupo que está comigo aqui é um grupo que ama ele, escuta ele, entra em contato com ele, é bênção demais. Você que não segue o pastor Wilson ainda, siga esse homem aí, homem de Deus. Homem de Deus. Além de ser homem de Deus, um amigo que eu encontrei na internet. E acabou que a gente se amalgamou pelo Espírito, né? Ligações espirituais que perduram, né, Wilson? Alianças eternas, né? Alianças até eternas. Depois da eternidade. Com certeza. E nem a eternidade vai quebrar essa Com aliança. certeza. Até depois. Então... Nós vamos passar de uma eternidade para outra. Amém. Amigos para sempre. Eu gosto de falar muito, mas hoje eu deixei o pastor Wilson à vontade. Procurei ficar quieto, falar. não interferir em nada. Você falou que ia ministrar junto comigo, que ia conversar, e você me deixou falando. Queridos, aquilo que edificou você, amém, glória a Deus. Se algo do que eu disse não edificou, não desceu no seu espírito, lança fora, viu? Não segura não. Só retém aquilo que foi bom. Retende aquilo que é bom. Se daquilo que eu falei, alguma coisa te edificou, te abençoou, segura isso, multiplica isso, né? Mergulha nisso. Se não te edificou, me perdoe. Manda a bênção para nós aí, Wilson. Manda a palavra profética agora. Vocês estão mais que abençoados. Todos vocês. Amém, todos amém, que estão aqui. Todos vocês são mais que abençoados. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Vocês têm uma palavra de vida dentro de vocês. Amém. Não desistam. Eu sei que os dias são difíceis. Os tempos são de trevas, e infelizmente, queridos, eles serão daí para mais, né? Porque é necessário que o ouro seja refinado pelo fogo para que ele se purifique cada vez mais, né? Mas esse fogo não vai ser esse fogo que está vindo sobre a terra. Já estou liberando aí, o pastor Welton. O pastor Welton, meu brother querido. Te amo, Welton. Precisa ir em Arthur Nogueira tomar um açaí com o Welton. Tem 2 sorveterias lá, uma benção, um sorvete lá. Você que está em Goiânia, venha Arthur Nogueira. Você que está aí em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde você estiver, venha para Arthur Nogueira, sorveteria do pastor Welton. Cara, Deus abençoe vocês. Foi uma honra para mim, pastor Gustavo. A honra foi minha aqui. Tempo muito... Esses irmãos amados que eu amo. Amo vocês, gente. Posso orar? Pode orar. Com certeza. Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Eu te louvo por esse tempo. Obrigado. Te agradeço por esse tempo tão especial, em comunhão com os irmãos, conversando a respeito da palavra. Falamos um pouquinho dentro da nossa alimentação, nós falamos um pouquinho sobre a vida do Espírito, seus princípios, mecanismos, sua essência. E Senhor, é o Senhor que traz a vida, é o Senhor que gera,
É a vida derramada que faz ressurgir e reviver o propósito. Então, que a tua vida, Senhor, se multiplique sobre esses irmãos. Aleluia. Que a tua vida, Jesus, a vida que o Senhor soprou sobre os discípulos, o Senhor venha soprar sobre eles, mais e mais e mais. Aleluia. Leve-os a andar no Espírito, ensine-os a andar no Espírito, Senhor. Ensina os meus irmãos, capacita, ajude-os, fortaleça-os a andar, Senhor, não pelo que vem, pelo que sentem, pelo que ouvem, mas pelo que creem. Querido Deus, Aleluia. ajude os meus irmãos, nós precisamos da tua ajuda, reconhecemos nossos limites e fraquezas. Então ajude-nos, eu me incluo nisso, ajude-nos a andar na tua palavra, ajude-nos a andar naquilo que o Senhor disse, porque andar na tua palavra é andar na verdade, andar na tua palavra, andar no que o Senhor disse, é andar num caminho seguro, é andar num caminho de vitória. Sobre a vida de cada um deles, eu declaro a tua bênção, que eles sejam enriquecidos, guardados, que eles prosperem, que eles sejam protegidos, que eles andem curados, que a casa deles, que tudo que eles são e que eles possuem, permaneçam debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Brother, vocês. Deixa Te amo, pastor Gustavo. Obrigado. Ó. Também, querido. Você sabe que você é meu brother. Estamos together. Para sempre, né? Queridos, eu agradeço a presença de todos que vocês estiveram aí, os pastores, os nossos irmãos. Enfim, é um prazer estar com vocês. Eu vou anunciar outras lives aqui também. Mas que você seja bem-vindo sempre, né? Que você siga aí o pastor Wilson nas redes sociais, que você compartilhe esse vídeo, depois também vou estar colocando ele, fixando aqui no meu feed, e você vai poder compartilhar essa ministração de hoje e que vocês sejam abençoados. Não deixam de nos seguir nas redes sociais, procure lá o meu YouTube, aqui o próprio Instagram, né, e compartilhe. A nossa meta é que você receba todas essas palavras e seja edificado. Amém? Vou estar encerrando aqui, nós já passamos do nosso horário, e que Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Tempo precioso. Foi mesmo. Deus me surpreendeu. Eu fui surpreendido. Aleluia. Eu fui surpreendido. Deus abençoe a todos. Um abraço, gente. Aleluia. Tchau.